Então, estimado, marco zero da viagem. O marco zero, Neri, é exatamente isso. É o tópico do livro, é Jerusalém. Ali onde foi que tudo começou. É onde começaram as minhas origens, como eu comentei, com os meus pais. E ali começou toda a busca do livro. Onde é que encaixa ali Jesus Cristo? Olha, Jesus Cristo é a segunda religião monoteísta, como eu comentei. A primeira é a judaica. O judaísmo está comemorando hoje mais de 5.000 anos de história. Depois veio o cristianismo e o islamismo veio mais a seguir. A maioria dos fatos bíblicos acontecem em Jerusalém. Todos os fatos rodeados do cristianismo são ali também. E nós visitamos praticamente todos esses locais, onde o último local seria a Igreja do Santo Sepulcro, que o nome já diz, onde ele foi sepultado. Foi sepultado. Então ali, a Igreja do Santo Sepulcro, juntamente com a Via Dolorosa, que é a Via Crucis, são 14 pontos. E o interessante, Neri, é que cada um pode ir à cidade de Jerusalém, você compra mapas, existe mapa em português, e você pode ir seguindo cada ponto desses, até chegar no último local, que seria a igreja, com 4 pontos. É onde foi despido de suas vestes, é onde ele foi crucificado. Você pode ter acesso à pedra onde estava a cruz verdadeira de Cristo. Você pode tocar nessa pedra, você pode fazer um pedido, existe uma fila grande. O 13º ponto é quando ele sai da cruz e ele é envolto daquele lençol do manto sagrado, que tem uma pedra marcando isso, que se chama Pedra da Unção. Isso tudo também está fotografado. Tudo original. Tudo original lá da cruz época. Que tá ali, Não, a cruz não está. Não está a pedra onde estava onde a cruz estava... em cima. O local é lá. O local é lá. A cruz verdadeira ninguém teve acesso, claro, mas... e o último ponto seria o próprio sepulcro, que fica bem embaixo do domo da Igreja do Santo Sepulcro, que é o local onde ele estava depois de morto, onde ele ficou 3 dias e depois ele ressuscita e sobe aos céus. Então esses pontos todos são exatamente ali. E a cruz verdadeira, Neri, eu também comento isso, nós fomos a Roma, onde existe a Basílica da Santa Helena, que a Helena era a mãe do imperador Constantino. Então a Helena, no ano de 325 depois de Cristo, quando ela se torna realmente a religião oficial de Roma, é onde o cristianismo toma força e vigor, na verdade, a Helena faz uma busca na Terra Santa, em busca de todos os locais sagrados, inclusive Belém, onde é a Igreja da Natividade, foi tudo pela imperatriz, pela Helena. E ela encontra, vamos dizer assim, a cruz verdadeira, e ela distribui pedaços da cruz verdadeira pelo mundo afora. E nós fomos a Roma, na Basílica da Santa Helena, e nós entramos e fotografamos um pedaço dessa cruz que diz a tradição que é a cruz verdadeira de Cristo. Que é a cruz verdadeira que também está Cristo, no livro. Então, na verdade, essa Terra Santa, tudo é santo. Tudo. Por isso que você falava da Arca Sagrada. A Arca da Aliança. Da Aliança. É a Arca Sagrada. A Arca Sagrada, que não sabemos onde está. Que não sabemos onde está. Até hoje não sabemos. Então, é uma viagem muito, muito profunda mesmo. Nós fomos em locais em busca de fatos. O templo do estimado rei Salomão. O rei Salomão, ele era filho do rei Davi. Rei Davi, por ser um rei extremamente guerreiro, ele não teve a autorização, vamos dizer assim, de Deus a construir o templo. Essa função ficou para o seu filho Salomão. Salomão, que era um sábio, ele sim, constrói o templo do rei Salomão, que era exatamente, Neri, onde está essa foto do meu livro, que é a mesquita do Domo da Rocha. Nesse local onde estava o antigo templo do rei Salomão. E a única coisa que sobrou do templo do rei Salomão hoje, a única coisa que ele foi destruído, também pelo imperador Tito no ano de 70 depois de Cristo, é o Muro das Lamentações. Então a única coisa do templo que nós vamos ver hoje é o Muro das Lamentações. Por isso o nome. Muro das Lamentações. Os judeus lamentam a perda do seu templo, Muro das Lamentações. Mas só se lamenta ali? Só ali. Só ali. E esse é o local mais sagrado. Se escreve alguma coisa ali? Se escreve também. Muitos vão lá, fazem pedidos, escrevem em bilhetes e colocam entre as grandes rochas do muro e deixam ali seus pedidos. Aproveitando esse momento da Terra Santa ali, se paga muitas promessas lá também? O mundo está lá para isso também? Muito, Neri. Muito? E eu consegui nesses 3 locais sagrados. Eu fui na Igreja do Santo Sepulcro para o cristianismo, fui no Muro das Lamentações para o judaísmo e consegui entrar no Domo da Rocha para o islamismo. Então é muito forte, é ali que se faz toda essa busca espiritual. Eu consegui colocar, até eu conto uma coisinha engraçada ali só para ilustrar o livro. A Adriana, minha esposa, não fala nada em árabe.
Nada. Então, eu fui sabatinado por um guarda israelense, que eu queria entrar nessa esplanada e ali só entram árabes. Quando ele viu que eu falava árabe, ele chamou um outro guarda lá de dentro do templo árabe para falar comigo, e tem que ser em árabe, senão você não entra. E ele me pergunta algumas coisas, mas é muito simples. Se você falar isso, Neri, quando você for lá, é só falar isso que eu vou te dizer agora, que você entra também ali. É só falar em árabe assim, ó. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Se você falar isso, que você vê que é muito simples. É simples. É muito simples. Você consegue entrar na esplanada dos templos. Então, eu entrei. E eu falei para Adriana, você vai ficar vestida de árabe, com uma burca, né, com o hijab, que se chama, só com o rosto de fora. E a Adriana não fala nada, Neri, nem bom dia em árabe. Então, nada, absolutamente. Nada. Eu falei para ela, fica olhando para o chão e deixa comigo. E nisso, o guarda vem e fala com ela, e você, fala árabe? A hora que ele apontou para ela, eu já delicadamente empurrei ele e falei para ele, você está me insultando. Você está falando com a minha esposa na minha frente. Ele pediu desculpas, olhou para o chão e deixou a gente entrar. E como é que você falou isso em árabe? Em árabe é Haiterkimai, agora vou traduzir para todo mundo, né? Mas é exatamente o que eu vou traduzir, é isso. Você está me insultando, você está falando com a minha esposa na minha frente. Enetet hakalai, eneterkim amarate kudame. Então isso quer dizer, você está zombando de mim, você está falando com a minha esposa na minha frente. Se colocar no seu lugar. Exatamente. E aí ele baixou a cabeça, ele sentiu o que eu sabia das tradições islâmicas, ele deu um passo para trás, ele baixou a cabeça e nos convidou para entrar. E a Adriana lá embaixo da roupinha bateu as palminhas. Com vontade de rir, né? Com vontade de rir, mas não podia. Estimado, Mar Morto. Rio Jordão, Massada, Rampa Romana. O Mar Morto, ele é a divisa hoje geográfica entre o Estado de Israel e o país chamado Jordânia, que é onde fica Petra, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno também. Petra, Jordânia. Petra no país chamado Jordânia. Né? E o Mar Morto, ele divide esses dois locais juntamente com o Rio Jordão, que começa lá em cima no Mar da Galileia. Então vem Mar da Galileia, o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, e acaba no Mar Morto. O Mar Morto hoje é o ponto geográfico da Terra mais profundo. Ele fica 411 metros abaixo do nível do mar, do nosso mar. 411 metros abaixo. É o ponto mais baixo do planeta Terra. Ele tem esse nome porque ele tem uma grande concentração de sal. Onde no mar que nós conhecemos normal são 3 gramas de sal a cada 100 ml, lá tem 30 gramas de sal a cada 100 ml, ou seja, 10 vezes mais sal. Ou seja, não existe vida. É por isso que se chama Mar Morto, porque com a grande concentração de sal não tem nada. As pessoas entram nessa água? Eu entrei, sim. Ele é muito famoso porque nada ali afunda. Então tem uma foto minha no livro, eu estou deitado no Mar Morto com um jornal na minha mão, boiando, você não afunda. Então você tenta afundar, você se joga e você é jogado de volta para cima. O calor do astro-rei, com aquele sal todo aí... Queima, literalmente queima. Então quem está no Mar Morto, quando sai, existem vários chuveiros de água doce para você tirar rapidamente aquele sal, porque senão você é torrado ali. Rampa Romana. Existe um local bem perto do Mar Morto que era uma fortaleza de Massada. Esse é o local mais visitado pelos judeus. A tradição diz que ali ficaram 2.000 judeus da tribo dos Zelotes e foram dominados. Quando Roma invadiu Jerusalém, que destruiu Jerusalém, essa tribo dos Zelotes, que era muito guerreira, fugiu para essa montanha de Massada. Ficaram ali isolados durante 9 meses. E todo o exército romano lá embaixo esperando para subir e invadir esse local. Então, os romanos construíram uma grande rampa romana para chegar no ápice dessa montanha de Massada. Quando eles chegam lá, 2.000 pessoas, 2.000 judeus, para não se entregarem à escravidão, eles resolvem cometer um suicídio coletivo. Você imagina, Neri? 2.000 pessoas, 10 pais de família, eles são sorteados entre eles e começam a matar suas esposas e seus filhos. Até no final, nesses 10, um é incumbido a matar todos os outros 9 e no final esse se suicida. Como é que essa história chegou até nós? De um historiador chamado Joséfo, que era um judeu romano. Ele conta essa história porque quando eles invadiram, Roma chega lá e em vez de tornar prisioneiros essas 2.000 pessoas, encontram 2.000 pessoas mortas ali. Mortas. Então, e
uma senhora com mais 3 crianças não quiseram cometer o suicídio. Então, elas que contaram como foi feita essa história. E hoje, essa frase, Massada não cairá nunca mais, é lema do exército judeu. Então, eles colocam isso no hino deles. Massada não cairá nunca mais. Ou seja, nós nunca mais, nós judeus, né, eles contam, não querem mais se tornar escravo de povo nenhum. Por isso eles brigam pela sua liberdade até hoje. Foi uma crueldade, né? Crueldade. É realmente triste. Nós fomos a Massada, você pode subir de bonde, você pode subir a pé por uma trilha chamada Trilha da Serpente, e você pode presenciar, todos esses locais estão lá intactos. 3 pessoas se negaram a cometer o suicídio. E é por isso que sabemos dessa história. Senão não saberíamos como foi feito. Estimado, e tanto se a gente, quando criança, escola, religião, o Monte Sinai. Esse é muito conhecido. É muito conhecido. Existe o fato bíblico e existe o fato histórico, que eu também comento um pouco sobre isso. Existe a Península do Sinai. A Península do Sinai hoje pertence ao Egito. O fato bíblico acontece ali. Existe uma grande igreja chamada Igreja de Santa Catarina, que fica ao pé desse monte. O nome é Igreja de Santa Catarina. É o mosteiro, na verdade, é o mosteiro de Santa Catarina. Ele é cristão. E ali você chega, você começa a subida, que são 3 horas de subida. Não é fácil, começa às 3 horas da manhã, para você não pegar aquilo muito quente. E lá em cima, no Monte Sinai, é onde acontece o fato bíblico, onde Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos. Que coisa fantástica, hein? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Aquilo que a gente aprendeu também quando criança. Também. E está na Bíblia. Está na Bíblia. É. E falando em Bíblia, e a Bíblia Sagrada? A Bíblia também existe hoje muitas contradições, né? Mas nós conseguimos visitar a maioria parte. Quando a gente fala Terra Santa, Neri, Terra Santa para a Bíblia não é só Jerusalém. Terra Santa são esses 3 países: Egito, e atual Estado de Israel e a Jordânia. Então, não existiam esses países naquela época, né? Então, tudo era Terra Santa. Por isso que se fala Terra Santa. Mas Jerusalém é como se fosse a capital. Mas a Bíblia, os fatos da Terra Santa são esses 3 países. São esses 3 países. Sim. Estimado, os movimentos transformadores lá. São muitos, né? São muitos. Hoje existe, até por falar em transformação, essa palavra me lembrou a Síndrome de Jerusalém. Não sei se você já ouviu falar, Neri, mas a Síndrome de Jerusalém são pessoas que vão a esse local e lá chegando se transformam. A cidade ela tem um poder energético incomparável que claro, eles conseguem, através da cidade, eles causam distúrbios mentais. Tem alguns que se acham que são Jesus Cristo, outros se acham santos, reencarnação disso ou daquilo. Acontece numa síndrome descrita já em 1938, que é descrita como a Síndrome de Jerusalém. E ali acontecem os grandes movimentos transformadores. São pessoas que se acham com poder divinos e acabam cometendo atos suicidas e assim por diante. E é descrito ainda por essa síndrome que quando essas pessoas são retiradas desse local sagrado, elas voltam ao seu estado normal. Quando a pessoa chega lá, você que foi lá várias vezes, muda o estado de fé? Muda muito? Muda. Para mim foi isso que, quando eu coloco no primeiro capítulo, é isso que aconteceu comigo. Quando eu voltei da primeira viagem, eu senti que alguma coisa estava diferente. E eu falei para a Adriana, nós temos que voltar. Tem alguma coisa que está inacabada, que está inexplicada. Então eu quis nesse livro colocar tudo que eu vi, tudo que eu vivi e tudo que eu aprendi em palavras que mesmo que eu não consiga levar cada um daqui que está nos assistindo, Neri, que viaje, que tenha essa curiosidade de viajar, mas que viaje então um pouquinho comigo nas palavras desse livro. Estimado, planeta Terra. Hoje, Neri, nós vivemos numa situação muito complicada, né? Nós estamos porque lá buscando... é o grande auê do planeta Terra, da fé, da tudo. Né, Jerusalém, durante muitos anos, Jerusalém foi considerada o centro do mundo. Muitos anos. Depois essa geografia, essa geopolítica mudou. Mas existem mapas da época da Roma Antiga, lá em Jerusalém, num jardim chamado Almanara, e ali existe um mapa mostrando Jerusalém no centro e ao redor Ásia, Europa e assim por diante, mostrando todos os continentes ao redor. E Jerusalém como sendo o centro do nosso planeta. Então ela foi durante muito tempo considerado o centro religioso e político do mundo. Jerusalém. Jerusalém.
Por isso tão famosa, né? Por isso tão famosa e tão cheia de energia. E você falava do Almanara, então é por isso que o prédio onde você tem a sua grande clínica se chama Almanara. Almanara foi uma homenagem ao meu pai, que tinha uma loja chamada Almanara. Almanara, em português, nós falamos minarete. E minarete, para quem não sabe, na frente das mesquitas existem grandes torres com grande alto-falante, onde o muezzin, que é o sacerdote mouro, chega durante 5 vezes ao dia gritando, chamando os fiéis para que venham rezar. Então o árabe reza 5 vezes ao dia. E na frente é nesse minarete. Minarete significa em árabe al-minara, que é o nome Almanara. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo. Vamos voltar ao último bloco do programa para falarmos ainda do livro, mas vamos também depois ter lá no finalzinho do programa o Pinga Fogo. Vamos lá. Depois da nossa Banda Preta.